Deus abençoe. Eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma cobrança. Você assistiu o vídeo de casamento, culto, que eu sugeri no vídeo passado? O peso da palavra do Senhor? Por que eu estou te falando isso? Para ficar mais dinâmico a nossa conversa. Nós chamamos a atenção das pessoas para que elas possam mudar seu comportamento em relação às coisas de Deus, para que lhes traga proveito, para que transforme suas vidas. Mas às vezes as pessoas só ouvem e acham interessante assim no primeiro momento e depois deixam aquilo. As Escrituras nos Evangelhos nos mostram o Senhor Jesus Cristo contando uma parábola. Ele disse que ao semear uma semente, a semente, uma caiu na beira do caminho, outra no meio das pedras, outra no meio dos espinhos, e uma caiu em terra fértil. Depois os discípulos perguntaram para ele: Senhor, o que significa aquela parábola? Então ele mostrou que era a palavra de Deus. Às vezes cai no meio de pedras, até nasce, mas como não tem profundidade, não tem terra suficiente ali, vêm os problemas e acaba com aquela empolgação e logo aquela semente morre. É culpa da semente? Não, é culpa do lugar onde ela caiu. Deus derrama a sua palavra sobre as pessoas. E é culpa dele ela não produzir? Não, é culpa dessa recepção mal feita. Então, às vezes, nós, como pregadores, não temos como colocar toda a palavra, todo o conselho de Deus em algum culto, em algum vídeo, em alguma pregação. Então, sugerimos às pessoas. A busca por aquela sugestão demonstra o quão bem preparado o terreno está para receber a palavra de Deus. Portanto, e aí você observa muitas pessoas sofrendo e problemas acontecendo nas suas vidas, seus casamentos, seu convívio, e as pessoas desistem de emprego por causa de uma separação, largam a Deus por causa de um problema no casamento, mas na verdade é uma questão de falta de preparação do terreno para que a semente, esse terreno é o coração, a semente é a palavra, possa cair e produzir os frutos. Ah, Deus podia fazer para mim assim, assim. Não, Deus tem a sua maneira. Você sabe que nesses nossos vídeos chaves do Evangelho, nós temos tomado desde o princípio, lá nos primeiros vídeos, eu creio que primeiro ou segundo, nós falamos sobre crer em Deus como diz as Escrituras. Então Deus tem uma forma de trabalhar e ele não vai mudar porque eu acho ou porque você pensa, ele vai fazer e quando nós nos adequarmos à sua vontade, aquilo vai produzir. Então, fica aqui a minha sugestão. Peso da palavra do Senhor. Você é inscrito no canal, sabe e já acompanhou esse vídeo, já até chegou para você aí como sugestão. Se não for, inscreva-se, né? Para quê? Para que você possa participar, então, de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Eu quero chamar a sua atenção hoje para Efésios, capítulo 5. Nós terminamos com esse versículo no vídeo passado. Verso 31 e o 32 é nosso alvo aqui. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Nós sabemos que o homem e a mulher vivem a vida toda para chegar a ser um. Mesmo pensamento, mesmos sentimentos, mesmos gostos, mesmo propósito. Vão se adaptando até que o casamento lá para um certo tempo eles já não puxam mais em duas direções, estão puxando na mesma direção. E nós sabemos também que quando eles
ajuntam os seus corpos em uma relação íntima de casal, ali também está os dois num só corpo. Mas grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse aqui é o grande mistério bíblico. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, lá em São João, capítulo 17, ele fazendo a oração, ele diz: Pai, eu rogo para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vamos ali em São João, capítulo 17, que é a oração do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir bem devagar com vocês nesse nosso tema aqui, porque tem várias escrituras. Jesus disse assim, ó, no versículo 20, em todo o capítulo 17, ler a Bíblia é essencial para uma vida cristã. Então leia todo o capítulo, mas no verso 20 diz assim, eu não os rogo somente por estes, que eram os discípulos ali, mas também por aqueles que pela sua palavra, que é pela palavra dos discípulos, hão de crer em mim. Então os discípulos iriam pregar e as pessoas viriam a crer em Jesus. Jesus já está orando por eles, nós, né, para que nós possamos receber aquilo que os discípulos receberam. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha o tipo de um que Jesus queria que nós nos tornássemos com ele. Ele disse a Filipe, né? Eu e o Pai somos um, lá no capítulo 14. E aí também nós temos eu já falei desse assunto nos nossos vídeos passados. Entra aí na nossa playlist, né? Aqui nas Chaves do Evangelho é uma questão de exercício, exercitar a fé. Eu já falei, eu te indico, você volta lá, eu te chamo para um próximo vídeo e nós queremos ter essa convivência assim bem didática, né? Então, já falamos sobre isso. Ele e o Pai eram um. Como que Jesus e o Pai eram um? Era um Pai longe, ele disse, não, o Pai que habita em mim. Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9, diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que era Deus habitou em Jesus. Aquele corpo físico do Senhor Jesus Cristo saiu da terra ali em Atos capítulo 1. Mas Deus não poderia ficar sem se manifestar. Então aqui Jesus está orando para que o seu povo, não só os discípulos, mas todos que crescem nele, pela palavra dos discípulos, pela pregação do evangelho, fossem a mesma coisa. Mas o que então que ele está desejando que nós sejamos, que seus discípulos fossem? O corpo que pudesse habitar dois numa só carne. Como assim? Jesus era Deus e Jesus era um homem. Mas ali era o homem Deus, o Deus homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a plenitude da divindade. O que Deus precisa? Deus precisa de corpos que possam ser para ele o seu tabernáculo, o lugar de habitação de Deus. Muitas pessoas, ao longo da história bíblica, elas falharam em ver a Deus, porque Deus se apresenta em simplicidade. Em nenhum momento você vai ver Deus vindo nos palácios, nas sinagogas, Deus não vem nos sistemas religiosos, Deus não vem encapado por uma denominação, Deus vem escondido em simplicidade. Eu quero tomar aqui Gálatas,
capítulo 1, aos Gálatas, capítulo 1, 2, numa só carne. Veja, São Paulo disse assim, verso 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você vai encontrar o São Paulo encontrando-se com os discípulos vários anos depois da sua conversão, e quando ele encontra com os discípulos ali no livro de Atos, ele está pregando a mesma mensagem. Mas ele não havia ouvido de Pedro, ou de Tiago, ou de João. Ele ouviu de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava? Eu, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Desde o ventre da mãe, Deus separou a Paulo. Para quê? Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Veja, seria muito mais correto aqui, em questão de gramática, dizer revelar seu filho para mim. Mas ele disse, revelar seu filho em mim. Você vai ver em várias ocasiões o apóstolo Paulo pregando, ele está pregando como se fosse ele próprio Jesus. Eu sofro o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Aqueles que são espirituais, reconheçam que o que eu vos digo são mandamentos do Senhor. Peraí, mas quem é esse Paulo? Esse Paulo é um corpo que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para manifestar Jesus nesse corpo. Não para ele, não é revelar, eu vou te apresentar Jesus. Paulo seria a própria apresentação, manifestação de Jesus Cristo para os seus dias. Então, dentro dessa base, grande é esse mistério. Agora, vamos ali em Tessalonicenses, capítulo 4. E eu vou apenas ler essa escritura e nós vamos, no próximo vídeo, voltar com essa mesma meditação. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são esses que dormem? Nossos queridos que morrem, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui está parte desse grande mistério. A vinda do Senhor, essa segunda vinda, é um mistério, é um segredo, seria em secreto. Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. O que é um alarido? Alarido é uma mensagem, é um chamado, é uma mensagem que sai para reunir um povo. O mesmo Senhor descerá com alarido. Então o Senhor Jesus Cristo voltaria à terra para pregar uma mensagem. Com voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? Voz de arcanjo é a voz que o Senhor Jesus Cristo usou diante da tumba de Lázaro para ressuscitar Lázaro e trazê-lo de volta à vida. Então, essa é a voz de arcanjo que vai ressuscitar, por isso falou aqui dos que dormem, não é? Ressuscitá-los e depois, com a trombeta de Deus, que é essa saída
dessa reunião entre vivos e os que dormiram em Cristo ressuscitarão. E aí diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aí vem a questão. Então, quer dizer que Jesus vai voltar aqui na terra e pregar uma mensagem? Ele vai ter mais um tempo de pregação de sua mensagem? Sim e não. Sim, por quê? Porque deve ser o mesmo Senhor pregando. E não, porque você não verá um Jesus de mãos furadas, com um corpo e vestimentas palestinas e andando no nosso meio como andou antigamente. Mas ele terá aqui um corpo, onde dois habitarão. Vê o mistério de Deus? Vê o grande segredo de Deus? Eu vou te convidar para me acompanhar no próximo vídeo, para que nós possamos dar sequência nesse grande mistério de Deus. Dois numa só carne. Digo-o, porém, de Cristo e da igreja. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.